Gilmar Mendes declara Sergio Moro suspeito em mais 2 processos de Lula. Decisão vale para casos do sítio em Atibaia, São Paulo, e de imóveis em São Paulo. Processos voltam à estaca zero. STF já reconheceu parcialidade de Moro ao condenar Lula no caso Triplex. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, STF, declarou nesta quinta-feira, 24, o então juiz Sergio Moro suspeito em mais 2 processos relacionados ao exemplo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão vale para os processos relacionados a um sítio em Atibaia, São Paulo, e as supostas vantagens indevidas envolvendo imóveis em São Paulo, como o Instituto Lula. Com a decisão, os 2 processos terão de recomeçar do zero, e as provas não poderão ser aproveitadas. Como Gilmar Mendes decidiu individualmente, cabe recurso do Ministério Público Federal. Após a decisão, os advogados de Lula, Cristiano Zanin e Valesca Martins, divulgaram a seguinte nota. A decisão do ministro Gilmar Mendes confere a amplitude necessária à suspeição do exemplo juiz Sergio Moro, que foi consolidada pelos recentes julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Com essa extensão, que atende ao pedido que formulamos, todos os processos em que o exemplo juiz Sergio Moro atuou envolvendo o exemplo presidente Lula, estão maculados pela nulidade irremediável, de forma que nenhum ato poderá ser reaproveitado em qualquer instância. Desde o início das investigações, Lula tem reafirmado ser inocente e ter sido vítima da maior mentira jurídica da história do Brasil. Nesta quarta, 23, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a parcialidade de Moro ao condenar Lula no caso do Triplex em Guarujá, São Paulo. Veja detalhes no vídeo abaixo. Após a decisão, Sergio Moro refutou, em uma rede social, a acusação de parcialidade. Segundo ele, a defesa do exemplo presidente nunca sofreu restrição, e Lula teve a condenação confirmada por outros magistrados. Para a defesa de Lula, a decisão confirmou que o exemplo presidente foi alvo de lawfare, que consiste no uso estratégico das leis para fins ilegítimos e vítima da chamada Operação Lava Jato. Gilmar Mendes tomou a decisão desta quinta-feira ao atender a um pedido da defesa do exemplo presidente Lula. Na decisão, o ministro afirmou que a condução por Moro dos processos do Triplex, do sítio e do imóvel para o Instituto são semelhantes. Nos 3 processos, houve a persecução penal do paciente Lula em cenário permeado pelas marcantes atuações parciais e ilegítimas do exemplo juiz Sergio Fernando Moro. Em todos os casos, a defesa arguiu a suspeição em momento oportuno, e a reiterou em todas as instâncias judiciais pertinentes, escreveu Gilmar. Para o ministro, os abusos reconhecidos pelo STF no caso do Triplex também ocorreram em outros processos relacionados a Lula. Diversos dos fatos ocorridos, e que fundamentaram a decisão da turma pelo reconhecimento da suspeição, são compartilhados em todas as ações penais, como os abusos em conduções coercitivas, e na decretação de interceptações telefônicas, acrescentou. Gilmar Mendes lembrou ainda o fato de Moro ter retirado o sigilo da delação premiada do exemplo ministro Antônio Paloxi às vésperas das eleições de 2018 com finalidades eleitorais. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia, e de muitas outras.